Bom dia a todos. Nós estamos estudando, por volta de essas semanas anteriores, o capítulo do Livro dos Espíritos sobre a lei de conservação. O plano espiritual separou em itens todo esse capítulo de lei de conservação, para que isso fique bem claro. No final ele fala, rigores sobre-humanos que não é mais desse século. Isso lá em 1800. Quer dizer, como é que nós vamos ter que distinguir por que a necessidade de tanto rigor para que possamos crescer diante dos olhos de Deus, que era a ideia que se tinha. Então vamos retornar quando a companheira leu a questão 718 da lei de conservação, quando Kardec faz a seguinte pergunta ao plano espiritual. A lei de conservação obriga, olha a palavra, obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta foi sim, porque sem a força e a saúde, impossível o trabalho. O que é necessidade do corpo? Quais são as necessidades básicas que a gente tem? Vamos assim, de uma forma bem tranquila. Quais são as necessidades que o nosso corpo possui? Necessidades reais, necessidades básicas. A gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem necessidade de ingerir líquidos, a gente precisa descansar, que não significa dormir, descansar, momentos de descanso, para a própria mente. Nós precisamos dormir, o corpo precisa ser higienizado, o corpo precisa ter tratamento adequado, de acordo com a ciência do momento, usando os recursos e a tecnologia que a ciência nos coloca à disposição. Isso é a necessidade do nosso corpo. Isso tem que ser feito? Sim. Resposta do plano espiritual. Por que a gente cuida desse corpo de acordo com essas necessidades? O plano espiritual falou, para que tenha saúde e possa trabalhar. Olha a diferença, então. Será que a gente, às vezes, trabalha e vive em função desse corpo? Ou será que a gente começa a entender que a gente precisa cuidar desse corpo para que ele se mantenha com condições de saúde para que se realize o trabalho? É diferente, né? Eu não vivo para cuidar do corpo, eu cuido do corpo para viver e trabalhar. E o que é trabalho? A trabalho é toda ocupação útil. Se a criatura falar assim, mas eu não trabalho. Não é num trabalho fora. Mas trabalho é toda ocupação útil que você tenha em relação ao próximo, em relação à tua sociedade. Por isso que a gente veio viver, para dar a nossa contribuição diante da sociedade. Diante da nossa família, diante do nosso companheiro, diante de um filho. Para isso que a gente reencarnou. Cada um traz uma tarefa. Depois Kardec pergunta ao plano espiritual. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Resposta. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. É natural o desejo do bem-estar? O que é bem-estar? O que é bem-estar? É o conforto. É contrário o homem buscar esse conforto? Não. Deus não condena isso. Aí a gente vai começar a entender o que é o uso e a diferença do que é o abuso. Isso aí é uma linha tênue, que a gente tem que começar a se atentar. Qual é o uso e o que é o abuso? É natural que eu coma, que eu me alimente, que eu busque coisas que eu ache até saborosas. Quando eu abuso, o meu próprio organismo demonstra o limite. Eu vou ter dores, eu vou passar a desenvolver um problema orgânico em função do abuso. Não foi do uso, foi do abuso. Porque eu não sei usar aquilo no limite. Eu não sei lidar com aquele alimento, eu não sei lidar com aquela situação sem o abuso.
O uso é permitido, dentro do justo limite das leis de Deus. Existe o dentro do limite da justa da lei de Deus e fora do limite da lei de Deus. A lei de Deus não é um trilho que só tem uma opção. É uma trilha. Então ela tem um limite, tem uma possibilidade aí, não tem única. Ninguém tem que andar, olha, só pode ser assim. Não. Isso é às vezes nossa mente que é muito inflexível. Então, é natural que eu busque o conforto? Sim. A gente trabalha, a gente consegue recurso e vai buscar um conforto. Agora, o problema, esse conforto é para eu proporcionar uma vida, né, que me desgaste menos num setor, mas que eu use essa energia economizada em outro setor que eu escolha como prioritária. Então, eu vou colocar lá, eu tenho lá a minha louça, minha pia cheia de louça, um montão de gente lá em casa. Aí eu arranjo um bem-estar. Arranjei uma máquina de lavar louça. Vamos imaginar. Eu economizei um tempo. Para que esse tempo? Vai ser usado onde? Ah, eu trabalho o dia inteiro. Eu já me desgasto, então eu preciso dormir um pouco. Ótimo. Bem, eu não faço nada o dia inteiro. Para que eu quero mais esse tempo? É quando a gente começa a raciocinar. Será que esse bem-estar é bem-estar mesmo? Ou ele vai me causar a área do abuso que vai me gerar problemas? Por quê? Hoje, com a tecnologia, nós temos que estar muito atentas aos bens de consumo que nos geram bem-estar. Nós estamos, se bobearmos, nos tornando obesos e sonolentos. A criatura senta em frente a uma televisão, não levanta nem mais para mudar o volume nem o canal. Ela te utiliza de um controle remoto. Entra-se nos carros e aperta-se o botão para subir e descer o vidro elétrico. A gente não está fazendo atividade física. Tá bem. Então, a gente passou a ter o controle remoto para mudar o canal da televisão. Essa energia que eu poupei, eu vou usar ela onde? Antigamente se andava até em casa para se alimentar. Hoje ninguém mais quer ir em casa para se alimentar. Nós não queremos mais, né, ficar em frente. Usamos lá o micro-ondas, usamos uma série de coisas que a gente fala assim, olha, o problema da sociedade, o resultado aí. Se você não se cuidar, não estiver bem atento a isso, você passa a ter um tempo acumulado e vai dormir. E vai ficando cada vez mais preguiçoso mesmo. Mais lento. É isso que o resultado vem dizendo das pesquisas. É quando a gente pergunta assim, esse bem-estar, peraí, eu consegui esse tempo pelo bem-estar que eu passei a trabalhar, consegui recurso financeiro para me oferecer um bem-estar. É certo? É. Mas peraí, eu também tenho que lembrar que eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu uso o tempo lá da máquina e vou dar uma caminhada. Vou ler um livro. Aquilo ali não é para eu entrar em pausa, né? A gente fica em pausa, parado. A gente tem que estar atento a isso aí, porque essa linha é muito fina. Então, é natural o bem-estar? Sim, todos nós podemos ter conforto. Mas, por exemplo, outro dia eu li, criatura fez lá um bolo numa determinada festa aí da sociedade internacional e usou fios. Não foram fios de ovos, foram fios de ouro. O fio de ouro é necessário? É bem-estar? Será que eu não está se pesando na economia de alguém? Para alguém comer fio de ouro, alguém tem que estar trabalhando muito sem comer fios de ovos. É quando a gente começa a pensar, poxa, que bem-estar. Uma pessoa coçando a minha cabeça, outra as minhas costas e o outro me abanando. 3 criaturas à minha disposição. Quer dizer, o meu bem-estar é à custa do outro. Então, isso já não é bem-estar. Já virou processo meio de escravidão. Como é que eu estou conseguindo esse bem-estar? Então, contanto que eu não seja às custas do outro, que eu não pese na economia de ninguém, e contanto que ele não enfraqueça minhas forças físicas nem morais. É isso que tem que estar claro, dentro do justo limite. Vamos lá. Privações voluntárias, na questão 720,
Kardec perguntou ao plano espiritual: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? O que é uma privação voluntária? Se nós falamos da necessidade do corpo, a privação seria deixar de dormir, deixar de comer, deixar de beber água, deixar de descansar, deixar de fazer uma higiene no seu corpo físico. Isso tudo é uma privação de uma necessidade que o corpo tem. Resposta do plano espiritual: fazei o bem aos vossos semelhantes, mais mérito tereis. Então, que pai vai querer esse sacrifício para mostrar que a gente ama ele? Nós que temos filhos, netos, sobrinho, amigo, a gente gostaria de alguém sem dormir para dizer o quanto nos ama? Uma criança, um filho deixando de comer, a gente ia ficar até preocupado, né? Porque não é isso que a gente quer dele. Como é que se demonstra o amor? Como é que a gente demonstra amor a alguém? É se torturando? Eu vou mostrar que eu amo meu companheiro. Ele vai ver o quanto eu vou sofrer por ele. Que amor é esse? De onde é que a gente aprendeu esse tipo de amor? Então é quando a gente começa a questionar: que interpretação a gente faz de amor? Gerou dor, gerou doença, está gerando incômodo? Isso não é amor, não. Deve ser um outro nome, esse sentimento aí. É egoísmo. É egoísmo na maioria das vezes mesmo, né? É o entendimento daquela possessão que a gente chama, né? No sentido de exclusividade do outro, da posse. Então a gente sofre, aquilo causa dor. O amor, não. Pai, nosso Deus, quando Jesus nos veio de falar desse Pai, nos ensinou que esse Pai é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai bom, é um Pai educador, não é Pai punitivo, não é um Pai que veio para nos punir nossas faltas, nossas incongruências, não. Ele é um Pai de amor que veio nos educar e educa o homem pelo próprio homem. Ele não busca uma punição. A punição quem busca é o próprio espírito, que se sente lá rebelde, infrator da lei. A gente, toda vez que está mal com alguma coisa, a gente aprendeu em encarnações anteriores que a gente tem que se punir, que a gente tem que sofrer. Isso é coisa da nossa cabeça, que a gente vai ter que desfazer essa ideia. Porque por mais que eu me machuque, que eu sofra, eu não resolvo o problema. Né? Uma vez me vi uma situação, né? Tá lá a criança, lá em casa, com uma toalha branquinha que eu coloquei, bonitinho. Aí vai lá aquele filho pouco inábil para segurar, vocês conhecem, né? As coisas, faz as coisas olhando para 10 lugares ao mesmo tempo, derruba lá na toalha, limpinha, derruba lá o refrigerante, ou o café. Aí ele olha e fala: puxa, começa a chorar, pedir desculpa. Aí a gente pergunta assim: agora abre o olho. Resolveu o problema? Não, a toalha continua suja. E aí? Adianta ficar chorando? Adianta ele meter a cabeça na parede? Adianta ele prometer? Não, a toalha continua suja. Tira a toalha e vai lavar. E recompõe essa toalha do jeito que ela estava. Então é quando a gente vai ter que recompor com a lei. Chora, a gente se entristece. Puxa, eu podia ter tomado mais cuidado. Mas não perde muito tempo avaliando isso, não. Levanta e vai ter que lavar mesmo. A gente vai ter que se recompor com a lei. Essa é a ideia. Então, na questão 726, nessa questão de sofrimentos voluntários, o plano espiritual respondeu para Kardec: os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Por que de preferência não trabalham pelo bem dos seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Então é quando a gente começa a questionar: para que foi esse sofrimento? Aproveitou a quem? Resolveu o problema de quem? Como é que eu provo o meu amor a Deus?
a minha gratidão ao Pai? Ajoelhando, obrigado, obrigado, Senhor, o dia inteiro? Deve ser cansativo, né? Eu não gostaria de ter uma criatura de joelho me agradecendo o tempo todo. Eu ia falar, meu filho, eu tenho que trabalhar. Eu falaria para um filho meu filho, eu tenho que trabalhar, sai da minha frente, tem que trabalhar. Vai procurar o que fazer. Como é que a gente fica querendo, como é que a gente tem ainda essa relação com o Pai de agradecimento perpétuo ou de sofrimento? A gente ama o Pai obedecendo-lhe a obra, amando a obra dele. São tudo que ele construiu e através de um comprometimento junto à tarefa dele. Como é que a gente demonstra, né, que a gente é agradecido a essa casa? Como é que se mostra o agradecimento a essa casa? Quando a gente vem aqui, quando a gente participa, quando os médiuns oferecem o que eles têm de melhor, que são os fluidos dele, os sentimentos, já foram atendidos. Todos que estamos aqui trabalhando, é porque já fomos atendidos, fomos socorridos, chegamos aqui, a maioria de nós caídos, e fomos reerguidos pelo apoio dessa casa. Então, o que a gente passa para o outro é essa ideia mesmo. Olha, meu pai, eu não tenho condições pessoais de fazer nada sozinho. Eu vou oferecer a minha boa vontade junto com outros companheiros e juntos vamos oferecer aos outros que aqui chegam, como eu já cheguei, e muitas vezes ainda chego, um pouco dessa ideia, desse consolo. É essa. E cada um fazendo um pouquinho, vira uma grande família. Porque sozinho realmente ninguém aqui pode nada. Nós trabalhamos em equipe. É essa a ideia que Deus quer, né, do amor para com ele. É através do outro, através da sociedade. Nesse capítulo, fala-se sobre a abstenção de certos alimentos. Deixar de comer certos alimentos. Questão 722. Kardec pergunta: será racional, ou seja, racional, casa do racional, da mente, a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Ele quer dizer o quê? Por exemplo, lá na lei islâmica, pelo preceito de abate, chama-se preceito de halal, né? A lei islâmica, ela determina uma forma pelo qual o animal precisa morrer para que seja consumido. Se ele não tiver lá o selo do preceito, né, do abate halal, ele não é aceito. Eles não podem comer qualquer carne. O animal passa, só pode ser morto pelo muçulmano, só pode ser morto respeitando determinadas regras e palavras para aquele abate. Então, eles não comem uma carne abatida sem esse selo de garantia. Temos lá também, vamos lá só mais um, os alimentos, né, kosher, da legislação judaica. Da mesma forma, isso aí tem que ter o selo kosher para o judeu. O judeu não se alimenta, né, de um alimento que não tenha sido elaborado dentro daquelas normas. Então, a pergunta de Kardec foi essa: é racional? Isso é racional? O plano espiritual responde assim: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Tudo que não prejudique a saúde. Alguns legisladores, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem suas leis, apresentaram-no como emanadas de Deus. A gente vai lembrar, ele não fala, mas isso é claro, sobre Moisés. Moisés era o legislador, um grande legislador, responsável pelo povo hebreu. Ele retirou aquele povo do Egito, escravo, e caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto. Olha, aquele povo bárbaro, nômade, sem noções de higiene, com condições morais ainda com muita dificuldade. Ele precisava criar regras de higiene para alguns alimentos,
regras até de relações mesmo sociais, regras familiares. Ele era um legislador divino quando ele recebeu o decálogo. Ele era um médio de excelente faculdade mediúnica. Mas, como legislador e responsável por aquele povo, ele tinha as leis da organização daquele grupo social. Mas se Moisés falasse aquela lei veio da cabeça dele, o povo não ia aceitar. Então, o que ele faz? Ele coloca como lei divina. Então, Moisés, né, o povo judeu, que é o Antigo Testamento, possui lá os seus 5 livros, eles chamam a lei, a Torá. E o terceiro livro, chamado Levítico, é o que consta o ritual dos sacrifícios. Está no Levítico todas as prescrições do povo judeu. Não pode comer carne de primeira, e só podem comer a carne de segunda e terceira. Não pode misturar na mesma alimentação carne com leite. Não pode comer porco, não pode comer... Bem, tudo aquilo que foi entendido de interdizer aquele povo naquele momento, para que fosse obedecido, recebeu o cunho do divino. Então, o que aconteceu? Numa panela só, se cozinhou a lei divina, que é o decálogo, com as leis do momento, as transitórias, que são as leis civis, são essas prescrições. Misturou nesse caldo e saiu o livro, o Antigo Testamento. Então, se a gente pensar assim, o que interessa no Antigo Testamento? A gente sempre tem que reter o que é bom, não tem muita coisa boa. Muita coisa boa, tem muita passagem boa. Mas é o decálogo como lei divina, eterna. O restante que ali consta é a prescrição, o uso e costume daquele povo naquele dado momento. Então, era a legislação mosaica. Jesus chega para cumprir a lei. O que é dar cumprimento à lei? A lei divina. Então, Jesus veio para separar assim, ó, isso aqui é divino, isso é eterno e imutável. O restante é transitório. Serviu a um determinado tempo e uma situação. Não é divino. Então, é quando a gente começa a perceber a passagem do Cristo, né? E como era espinhosa a sua missão. Chegar junto àquele povo e dizer, olha, eu vim dar cumprimento à lei e separar o transitório do imutável. O que Jesus vem falar sobre alimento? Quando ele foi questionado sobre a questão da higiene, que os seus discípulos não lavaram as mãos, porque o povo judeu, ele tem muitos preceitos de higiene, eles têm muito sistemas mesmo, que chegam, parece ser até superstições, detalhes, é muito detalhado, o terceiro livro é todo detalhado. Então, Jesus vem falar assim, olha, ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Está lá em Mateus. Então, não é o que entra, é o que sai. É a preocupação com a essência. É lógico que a gente deve lavar a mão. É lógico que nós temos que ter preocupação de higiene. Claro que sim. Mas olha só, vamos dar atenção à essência principal. Senão a gente come a casca da banana e joga a banana fora. É um momento que a gente se complica. E entender também que alimento, eu vivo pelo poder de Deus. Eu não vivo pelo poder dos alimentos. Ah, o alimento é importante. Eu sou uma pessoa racional, tenho leite de conservação, eu vou me alimentar. É lógico que eu vou me alimentar. Mas eu vivo por causa do alimento que eu botei aqui para dentro? Não. Eu vivo pelo poder de Deus, porque eu posso me alimentar e mesmo assim eu não garanto, porque eu não sou eu que vou fazer funcionar os ácidos, as triturações, as eliminações, as absorções. Isso está automatizado. Eu vivo é pelo poder de Deus. Então não é alimento que me mantém vivo, é o poder de Deus. A gente tem que entender a essência,
O que vem no alimento é o poder de Deus. É a essência divina que eu consumo. Ué, se eu não tiver alimento, outra forma de digestão, quantas pessoas a gente sabe que se mantêm, de acordo com uma necessidade, se mantêm vivas? É o poder de Deus. É o grau de confiança. Ah, vou parar de comer para ver se o poder de Deus me mantém. Aí você vai entrar na lei. Tentou a Deus. Assuma as consequências. 723. A alimentação animal é com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A alimentação animal, carne. Não é isso? Resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. O homem tem que se alimentar conforme reclame a sua constituição. Gente, às vezes a gente se torna muito radical, né? Não quero mais comer carne. Ou então vou comer toda a carne do mundo. Qual é o princípio principal? Do bom senso. É o princípio do bom senso. A sua constituição física necessita de carne? Coma carne. Com educação, né? A gente sabe do problema das toxinas. Hoje em dia a ciência tem evoluído. Nós temos outros alimentos em termos de proteína, podemos ir aos poucos nos substituindo, mas não de uma forma como se aquilo fosse um grande sacrifício. Eu vou prometer nunca mais comer carne. Ué, para quem? Só se for para o planeta dos animais. Porque a gente não vê nexo nessas situações, quando as pessoas falam isso. Você está querendo mudar a tua alimentação? Procura um médico, conversa com ele sobre essa dieta, vê como é que o seu organismo vai corresponder, porque nem todo organismo a gente acha que pode, nem sempre pode. Às vezes quer se privar da carne, o organismo, a parte muscular vai apresentar problema. A gente tem que ter bom senso. O que Chico Xavier falou sobre isso? O que vocês acham? Que Chico, com aquilo fininho, parecia um passarinho, vocês acham que ele comia alface ou comia carne? O que vocês acham? Chico fala assim, olha, no livro Chico Emmanuel, se eu não comer carne, eu fico doente. Não vou comer carne como se eu fosse uma fera à mesa. Olha só, uma fera à mesa, olhando para um bife, né? Isso ele não faz. Mas devo me alimentar. O meu corpo exige esse tipo de alimento proteico. Olha só, meu corpo exige esse tipo de alimento proteico. Ele conseguia entender o que o corpo dele não precisava. Depois, assim, olha, nós precisamos de humanizar a doutrina. O que é humanizar a doutrina? Vamos pensar nisso. Nem demônios, mas também nem anjos. Somos homens e mulheres na terra. Agora, o dia que for promovido a anjo, ninguém sabe, porque a nomeação foi lá de cima. Então, gente, aqui não tem demônio, mas também não tem anjo que está bebendo fluido. A gente ainda somos homens e mulheres na terra, utilizando nosso bom senso. Eu não necessito mais nem de tanta carne, nem de tanto alimento quanto eu usava quando era jovem. Minhas necessidades são outras. A gente tem que aprender, as necessidades agora é outra do corpo. Então a gente começa a questão do bom senso. Imagina um homem que trabalha aí, né, como estivador, carregou então um homem que necessita trabalhar, por exemplo, na construção civil. Vou dar um prato de salada para ele? Ora, isso não tem bom senso. Ele necessita de um alimento mais substancioso. Agora, uma criatura que fica ali paradinha, né, já está pintando, escrevendo, ela precisa comer como um homem de 21 anos que está na atividade plena física? Também não. Então é a própria criatura que vai percebendo dentro de si as suas necessidades. Bem, nós podemos também lembrar que lá na Idade Média, essa questão toda, desde a Idade Média, se tinha uma seguinte ideia, que a alma era coisa de Deus e o corpo era coisa do diabo. Logo, se o corpo é coisa do diabo,
todos os pensamentos ruins, os desejos ruins, as vontades ruins que eu tinha dentro do meu coração, quem era o responsável? Quem fez? O diabo. O que o diabo fez? O corpo. Então, a responsabilidade era do corpo. Nisso criou um hiato irreconciliável aí entre alma e corpo. Durante muito tempo, separou a alma do corpo. E nesse momento, se o responsável pelo pensamento ruim, as ideias ruins eram do corpo, era da carne, logo a carne é fraca. Então, quando a criatura cometia um pecado, que é um ato contrário à lei de Deus, e ela depois se arrependia, ai que arrependimento, ela entrava em sofrimento, ela passava a ter uma coisa chamada, que a gente conhece muito bem, culpa. Se sentia culpado. E para expiar essa culpa, era preciso o quê? Um sofrimento para a remissão desse pecado. Quem tem que sofrer para eu me livrar do pecado? O responsável pelo ato. Quem é o responsável pelo ato? O corpo. Ele então será torturado para pagar aquilo que ele fez. Logo, a carne é fraca. Era essa a ideia. Então, é quando a minha mão foi lá, chegou aqui perto do Luiz e surrupiou a caneta dele. Aí acabo de sair da situação. Puxa vida, fiz uma coisa errada, eu sabia que eu não posso pegar as coisas dos outros, isso é contra a lei de Deus, e pipipipa, minha culpa, minha sagrada culpa, minha única culpa. E aí, para eu expiar essa culpa, terá que sofrer o responsável pelo ato. Eu transfiro o responsável do ato inconveniente com a lei de Deus, que foi o meu livre-arbítrio do meu espírito, para o corpo. Então, quem vai sofrer por eles? O corpo. Então, essa mão vai ser torturada, vai apanhar, para nunca mais pegar aquilo que não pertence a ela. Então, a boca que falou uma mentira, uma calúnia, uma malícia, e me sinto arrependida, culpada, eu tenho que expiar essa culpa através do sofrimento de quem? Do meu corpo. Vou bater nessa boca, vou queimar essa boca, até costurar a boca. Acreditando que assim me livrava. Olha, nós já caminhamos nesse tipo de pensamento. A gente pode perguntar assim, torturando esse corpo a gente se tornou mais perfeito? Melhor? Machucando esse corpo, a gente fica menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso? Não. Portanto, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda fraqueja diante das suas decisões. É o espírito que ainda não tem a conquista daquilo que tem que ser feito em relação aos seus deveres. E ele tenta transferir para o corpo. É mais prático, a gente sempre faz assim, né? Transfere, projeta para o outro, para alguém, para o corpo, contanto que eu me libere dessa culpa. Que é difícil olhar e falar, sou eu mesmo, a decisão é minha. Foi ninguém que me levou para o mau caminho, foi ninguém. Não, fui eu. Eu permiti tal situação. Quando a gente toma coragem de falar, foi eu, adianta ficar chorando? Não, não adianta não. Acabou, vamos embora. Limpa os olhinhos, limpa o joelho e vamos continuar andando. Então, a gente vai lembrar, pode lembrar até de uma pessoa dirigindo um carro. Aí ela sai dirigindo o carro aí de forma imprudente, inconsequente, batendo nas pessoas, criando prejuízo, causando acidente. Depois ela se arrepende, sai do carro, começa a bater no carro, chicotear o carro, empurrar o carro, bate a lataria, arrebenta a lataria todinha do carro. Se a gente visse isso, o que a gente acharia? É razoável? Não, a gente ia falar assim, olha, o carro é apenas, né, o veículo do condutor. Da mesma forma que o corpo físico é o quê? É o veículo da alma. É quando a gente começa a entender, é apenas o veículo da alma. Não adianta torturar e machucar esse corpo.
Nós precisamos desse veículo em condições de nos levar para o trabalho, de nos levar para a vida. É o corpo que nos oferece essa oportunidade. Na mensagem do Espírito George, no Evangelho, capítulo 17, perguntaram a esse espírito assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Olha o que ele responde: não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. E dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Tornar esse espírito mais dócil, antônimo de quê? Rebelde. Porque o nosso espírito é rebelde. O nosso espírito não aceita ordens. O nosso espírito tem dificuldade em ser ainda domesticado. É quando a gente vai começando a aprender que é o espírito. Quando a gente conversa com o próprio espírito, fala assim: calma, 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 não morde não. Né? Calma, de casa, calma. Senão a gente sai avançando por aí. Não é assim que fala: calma, 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 calma. Vamos com calma, não morde não. Ó, é amigo, deixa ele. Que às vezes bobear e te morde o amigo, né? Na hora que o amigo comete uma imprudência. E a gente conversa com a gente mesmo. Calma, para que isso tudo? Vamos aprendendo a resolver de uma outra maneira. Essa não dá mais certo. Vai ter que gerar paciência. Vai ter que aprender. Sobre as mortificação. O que é mortificação? Mortificar é macerar, torturar o corpo com penitências para a remissão dos pecados. Bem, mais uma vez, a gente pode lembrar aí dos jejuns, ficar sem dormir, quem dorme em cama de pedras, né? Cama de espinhos, cama de pregos. Se vocês procurarem literatura, vocês vão encontrar. Olha, ser humano é muito criativo. Vocês vão descobrir que o ser humano realmente vai além da nossa imaginação. Então, é quando se busca chicotear, se machucar, colocar brasas no próprio corpo, andar sobre brasas. Isso é macerar o corpo. Isso é mortificar o corpo. Existe um tecido chamado silício, né? É um tecido muito áspero, feito de pelo de cabra puro, e constitui de uma forma assim bem delgada. Se faz cinto e se faz uma túnica inteira, se coloca ele no corpo, depois bota a roupa por cima. É bom que ele vai espetando enquanto você anda, para você lembrar o quanto você é pecador. Muitos eram enterrados. Aí eu acho que é mais fácil, né? Enterrado com ele deve ser mais fácil. Mas tem gente que vivia o dia inteiro com ele, cama desse material de silício. Na quaresma, todo o altar era coberto com esse tecido de silício. E a gente pergunta, qual a finalidade? A gente tem sempre que perguntar, qual a finalidade? Então, o Kardec perguntou ao plano espiritual, é meritório, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticante nos seios de diversos povos? Olha o plano espiritual respondendo. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam decolori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Camarada vive lá longe da sociedade, no claustro, faz um voto de silêncio, nunca mais fala, nunca mais vive em sociedade. Aproveita quem? Quem ganha? Só ele que está ganhando? Porque ele está fazendo o quê? Bem, eu não sei se ele está sofrendo, porque a gente também pode entender, ele está, não tem que conviver com o outro, não tem que me encontrar, né? Não tem que aturar esse trânsito, não tem que aturar... O que ele fez? Está sendo útil para quem essa vida dele? É a finalidade que a gente começa a raciocinar. Qual a utilidade dessa atitude? Então, mortifica-se com o outro. É quando você deixa de dormir para cuidar de um doente, não é mesmo?
Quando você pega a sua alimentação e diminui para poder dividir com alguém. Isso sim é meritório aos olhos de Deus. Você vai cuidar de uma pessoa doente, vai sair do seu conforto para visitar uma pessoa que precisa de uma palavra de consolo. Isso sim. Você sofre, né? É quando você abre mão dos seus interesses. Ah, mas é bobagem, eu saio de casa. Mas você está aprendendo a abrir mão dos seus interesses em função do outro. Deixando lá a hora da novela, deixando o conforto do próprio lar. Isso são momentos de aprendizado do espírito. Sobre a mutilação. Mutilação é a perda parcial ou total de um membro do corpo. Exemplo, a circuncisão, né? O povo judeu faz circuncisão, a criança assim que nasce até o 8º dia. A mutilação genital feminina, em vários povos, principalmente da África, né? A mulher é mutilada. Arrancar cabelos, unhas, morder-se, tirar pedaços de membros, de mão, de braço, tudo são processos de mutilação. Então, Kardec pergunta ao plano espiritual: que se deve pensar das mutilações operadas no corpo dos homens ou dos animais? São sacrifícios, né? Formas ainda de sacrifício. Plano espiritual respondeu: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil. Olha a questão da utilidade. Se isso é útil, aquilo de que porventura se trate. Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Às vezes a gente vê a questão das promessas, né? Nós que somos, muitos de nós somos oriundos, né, lá da Igreja Católica. E sempre existiu a promessa. Tem lá a promessa lá da nossa, no Rio de Janeiro, que a gente subia lá a Igreja da Penha, tem gente que sobe aquela escadaria de joelho, né? As procissões até Nossa Senhora da Aparecida, que só as pessoas vão andando. Aproveita a quem? Então, se nós fizemos, ou ainda fazemos, a gente já tem condições de repensar sobre isso. Para quê? Você acender vela para o meu anjo da guarda. Gente, o anjo da guarda que precisa daquela velinha, realmente muda de anjo da guarda. Né? A gente vai chegar... Hoje tem uma vela que agora não acende mais no pavio, ela já vem com uma luzinha. Você deixa ela ligada. Ó, aí a gente vai vendo como é que o mercado sempre funcionou. Isso é o mercado. Antigamente nos vendiam, né, a garantia de morar lá no céu. Nós comprávamos terreno, eram os indultos. A gente comprava, pagou-se muito por isso em outras encarnações. Até hoje não tem gente que vende um pedacinho no céu. Tem gente que vende, eu entendo. Eu não consigo entender a pessoa que compra. A que vende, eu entendo. Mas a que compra, eu fico assim, caramba, né? A gente tem que respeitar o movimento da mente de cada um. Mas a gente já pode racionalizar sobre isso. Quem é o anjo da guarda que precisa de vela? Quem é a santa? Quem é a Virgem Maria que eu tenho que ficar ajoelhando, rezando não sei quanto, Pai Nosso, Ave Maria, e quanto de terço? Para quê? Para conversar com Deus? Para quê? Então, muitos de nós, em outras religiões também, fazem sacrifícios. Sacrifícios em animais, sacrifícios de alimentação. Qual é a nossa ideia com o plano espiritual? Que plano espiritual é esse que está nos atendendo? É esse que acredita nisso? Porque tem o que acredita nisso. Se tem homens que pagam por isso, tem um plano espiritual que acredita nisso. Todo mundo tem a sua clientela. E é quando a gente começa a questionar. Poxa, já dá para melhorar essa linha. Vamos passar por cima dessa linha de raciocínio. Então, Jesus, lá em Mateus,
ele tem uma frase que fala assim, olha, misericórdia é que eu quero e não sacrifício. É misericórdia, é compaixão, é compreensão com o outro. Não quero sacrifício de ninguém. Então, Deus só vai ser sensível aos sentimentos que elevam para a alma. Deus quer, meu pai é pai educador. Ele quer tudo que seja construtivo para a minha vida de espírito imortal. Tudo que for ruim, nocivo, inútil, não é agradável a Ele. Então, quando a gente começa a perceber Deus, né, e conforme Jesus nos prometeu, tudo progride, tudo caminha rumo à perfeição. E o pensamento humano foi caminhando até chegar ao momento prometido pelo Cristo, que é o advento do Espiritismo, que nos esclarece a relação entre o corpo e a alma. E a importância que se tem um com o outro. Os dois são importantes. O corpo necessita da alma e a alma do corpo enquanto nós estamos encarnados. Mente sã, corpo sã. Então é quando a gente começa a lembrar o que a doutrina espírita vem explicar. Que a alma, ela é prisioneira nesse corpo. E esse corpo é o veículo que essa alma utiliza para as suas experiências no plano material, até que ela atinja a perfeição. Enquanto ela não atinge a finalidade, a perfeição, ela virá reencarnando no planeta diversas vezes. Em cada encarnação, um corpo. Ela precisa desse corpo para a experiência na matéria. Então é quando ela a gente começa a entender o seguinte: se em cada encarnação a misericórdia divina me concede um bem, esse bem é divino. Eu me torno depositária desse corpo, com deveres para com ele. Olha a responsabilidade. Enquanto esse corpo estiver em boas condições, eu me mantenho aqui. E a ideia é eu me manter aqui o máximo de tempo possível que eu puder. É a lei da conservação. Porque não adianta voltar para o plano espiritual. Voltar para o plano espiritual é entrar na fila lá novamente para reencarnar novamente. Porque a tarefa não foi cumprida. Nós vamos ter que aproveitar esse tempo aqui o máximo. Então não adianta sonhar com a morte. Morrer é mole. Difícil é viver. Essa ideia que a criatura tem da morte é mole. O sacrifício é a vida. Então, desencarnar antes do tempo é voltar para a fila, arranjar de novo uma família, passar pela fase infantil, fazer realmente todo o processo do espírito vivenciar. Olha quanto tempo leva. Então vamos aproveitar e vamos cuidar desse corpo com muito carinho. Dentro da lei, lógico, sem os excessos. Igual um carro, igual um objeto que a gente tem em casa, que a gente precisa dele funcionando. Porque não tem outro, gente, para substituir assim, não. É sair do planeta. Então, a gente percebe, Paulo de Tarso falava o que desse corpo? O meu corpo é o vaso sagrado. Pedro falava, o corpo é o tabernáculo divino. Então, a lei é lei de conservação. Vamos cuidar desse corpo para que ele esteja bem, saudável, sendo o veículo que nos leva ao trabalho, que nos leva aos encontros. Qualquer tortura, qualquer sofrimento, mortificação, mutilação voluntária é um atentado contra a lei de Deus. É um verdadeiro suicídio. Porque não é isso que o Pai quer. Olhemos esse corpo como o bem divino que nos foi oferecido. E a responsabilidade que eu terei com ele. Eu vou entregá-lo, sim, desgastado. Porque eu vim aqui para me doar. Ele vai estar desgastado. Mas a responsabilidade que eu tenho por toda a sua aparelhagem, pelos meus excessos, pelos meus vícios, é minha. É minha.
responsabilidade. Essa é a palavra que a doutrina espírita nos acorda. Não adianta transferir para o corpo a responsabilidade do seu livre-arbítrio. Então, o corpo é o veículo do meu grande Senhor, que é o espírito. Ele é o veículo. Ele executa. O meu espírito pensa, é meu espírito que deseja, é meu espírito que quer. O corpo executa a vontade do espírito. Então, para encerrarmos, vamos sempre lembrar que se fomos espíritos oriundos de práticas, de dores, de sofrimento, de mortificações, de penitências, é chegado um novo ponto. Um ponto que o pensamento humano começa a perceber a grandeza de Deus e amá-lo através das suas obras e da obediência da sua lei. E lembrar o que Jesus nos disse: misericórdia é que eu quero, e não sacrifício. Todas as vezes que quisermos agradar ao Pai, demonstrando o quanto o amamos, tenhamos misericórdia com o outro que nos acompanha. Esse sim será realmente o grande sacrifício do fundo das nossas almas. Que Jesus abençoe a todos nós e nos proteja agora e sempre.